Então, antes de mais, o meu nome é Pedro Gonçalves, sou o coordenador das viagens de descoberta cultural da Nomad, sou também um dos fundadores da agência, e hoje vamos ter uma apresentação sobre a viagem Mundo Maia. A viagem Mundo Maia é uma viagem que já tem alguns anos dentro da Nomad, e mais do que só esta viagem, ela parte de um passado e de uma ligação que a Nomad tem à região da América Central, que se iniciou com outras viagens antes desta, também na Guatemala e noutros países da região, mas portanto é uma região sobre a qual a Nomad tem já uma ligação desde há muito tempo. Esta apresentação de viagem está inserida num ciclo de apresentações de viagens que nós vamos fazendo com alguma regularidade em Zoom. Também fazemos sessões destas presenciais, mas estamos a fazer estas online em Zoom. E hoje, para estar comigo, eu pedia, se fechassem os microfones, estamos a ouvir assim umas conversas. Pedro, tu deves conseguir fazer mute de todos os microfones. É verdade. É verdade. Menos do meu, se achou. É para desligar o microfone? Só porque estávamos a ouvir umas conversas de fundo, mas também, entretanto, já desapareceram, já está resolvido. Pronto, dizia eu que hoje, para esta apresentação sobre a viagem do Mundo Maia, vamos ter connosco o André Parente. O André Parente é um dos líderes de viagem da Nomad e é atualmente o líder de viagem desta viagem Mundo Maia. É uma pessoa que naturalmente conhece muito bem a região e não só conhece, como tem uma paixão muito grande pela Guatemala e por toda esta região da América Central. Por isso, bem-vindo, André. Queria dizer-vos que nós vamos ter uma apresentação com algumas imagens que o André vai conduzir sobre a viagem. No final há algum tempo para fazerem as perguntas que quiserem sobre a viagem, mas não só no final, como também durante a sessão. Podem interromper o André à vontade, ou colocar perguntas no chat, ou podem usarem a ferramenta de levantar o braço do Zoom para colocar as vossas questões e vamos respondendo diretamente à medida que elas forem surgindo. Portanto, não se inibam, estejam à vontade. André, passo-te a palavra para dares o arranque sobre a viagem propriamente dita. Muito bem. Olá, então, boa noite a todos. Então, como o Pedro disse, está programado num período no fim para perguntas e respostas, mas sinta à vontade para no chat vai estar mais dentro, ou colocando a ferramenta no ar, coisas menos organizadas por capítulos, mini capítulos, e portanto eu vou também perguntando se têm alguma pergunta. Pessoalmente, eu prefiro que vá ser uma coisa mais dinâmica e interativa do que esperar até ao fim. Vocês também se esquecem da pergunta que queriam fazer há 15 minutos atrás e, portanto, estejam à vontade. Pronto, eu vou começar a partilhar os slides que tenho preparado. Vamos lá ver se isto vai. Portanto, neste momento devem estar a ver. Confirmem-me só com um balão na cabeça assim. Não façam como os indianos, que é assim, e depois uma pessoa acha que eles estão a dizer que não. E é assim. Ok, então deixa-me ver onde é que eu vou pôr aqui as vossas caras, que eu gosto de ir vendo as vossas caras. Ok. Muito bem. Ok. Então, como o Pedro começou por dizer, esta viagem é que se apresenta agora, que se chama Mundo Maia e tem este itinerário, este programa, é um evoluir de uma viagem que começou por existir na Nomad já há alguns anos, começou por chamar-se Descoberta da América Central e, portanto, incluía outros países, e, portanto, isto é um bocadinho normal de acontecer, nós vamos reformulando viagens, melhorando, refazendo. Mas neste momento, portanto, é uma viagem que opera na Guatemala e no Belize e tem como fio condutor aprendermos, conhecermos um pouco da história
do que foi e do legado da civilização, da grande civilização maia, que terá sido uma das maiores, eventualmente mais importantes da humanidade, se pode dizer, classificar por ordem de importância. Fazemos isto, portanto, este conhecer e aprender sobre a civilização maia, baseado num conjunto de experiências, portanto, ok, fazemos o nosso trajeto, que já vamos ver grosso modo, mas ao longo do trajeto que vamos conhecendo, não vamos só conhecendo montanhas e monumentos, vamos aprendendo e, portanto, através de experiências com um grau elevado de proximidade com a comunidade local, e eu não sei a percentagem certa, mas será mais ou menos o que eu vou dizer: 70% da população da Guatemala é descendente direta de maias, portanto, um povo indígena. Isso nota-se visualmente quando estamos lá, nas feições, no tamanho. A grande, esmagadora maioria das mulheres utiliza o seu traje típico nas cidades, nas aldeias, excetuando a cidade da Guatemala, que é a capital, que é uma cidade mais moderna, não se vê tanto, mas fora daí, em todas as cidades, 70 ou mais por cento das mulheres, e quando eu digo mulheres, não é mulheres de 60 anos, é mulheres de 60, de 40, de 30, de 20, de 15, de 5, portanto, vês aquelas meninas de 5 anos com o traje típico vestido, e portanto isso dá-nos logo, mal lá pomos o pé, uma sensação que estamos de facto a entrar num mundo indígena, num mundo de tradição, e está ali, não precisamos de ir muito fundo para ser etnias mais. Cada etnia tem o seu tradição, cada etnia tem o seu idioma, não é todo idioma, muito aos outros, e muito menos nós, não é? E para além da diversidade geográfica, cultural, que eu vos vou tentar transmitir por palavras, mas também por algumas imagens, e há um clichê que se diz no mundo das viagens, que é: então o que é que gostaste mais? E as pessoas foi o que eu gostei mais. Mas as pessoas na Guatemala é efetivamente o que faz a grande diferença. Eu já viajei por muito lado e sou um rapaz um bocado até antipático às vezes, e o povo da Guatemala é o povo mais amável que eu conheço. Mesmo, ponto final, nem é comparado a qualquer outro, nem com os portugueses. Ok? Portanto, o que nós temos hoje para ver, a primeira parte está feita, uma breve descrição da viagem. Eu tenho isto dividido vamos fazer mais ou menos por palavras e slides o percurso da nossa viagem, ok? Portanto, vamos passar pelo itinerário da viagem, as principais experiências, e depois falamos um bocadinho de algumas questões práticas que interessam normalmente aos viajantes e a quem está a pensar fazer esta viagem: como é que são os transportes, como é que é a alimentação, etc. Portanto, só para termos uma ideia, em termos de extensão que nós percorremos visualmente, este é o nosso percurso. Portanto, nós saímos da cidade Antigua, porque nós aterramos na cidade da Guatemala, mas vamos logo para Antigua, e vamos mais ou menos para Nordeste, portanto subimos aqui nesta linha. Isto é curioso, estas fronteiras, que são linhas retas, denotam logo que isto é como todas as fronteiras são, mas pronto, um acordo, não é, político, e portanto faço ali uma linha reta, tu ficas com este bocado e não me chateias muito mais com isso. E portanto nós percorremos o país quase de sul a norte, neste caso, numa extensão que no Google Maps, em termos de quilómetros de estrada, dá 950 quilómetros, mais ou menos. Não parece assim tanto, é uma viagem de 15 dias, 950 quilómetros
ir ao Algarve e vir, a partir do Porto, quem estiver no Porto, só que nós não vamos por autoestrada, não é? Portanto, na realidade, isto é uma viagem com bastante estrada. Portanto, grosso modo, cidade de Guatemala, Antígua, desde Antígua visitamos o vulcão Pacaya e umas cidades, umas aldeias à volta, Lago Atitlán, Nevar nas montanhas, passamos em Coban quase como um pit stop e depois vamos para a área da selva de Tikal, da zona de Petén e depois passamos a fronteira para o Belize e fazemos também lá algumas coisas engraçadas. Muito bem. Os aviões chegam à cidade de Guatemala, que fica, ou melhor, a cidade onde começa a nossa viagem, para além do facto do aeroporto ser na cidade de Guatemala, o ponto, digamos, início da viagem é a cidade de Antígua, que fica a 45 km da cidade de Guatemala, onde fica o aeroporto. Estes 45 km podem demorar a fazer entre 45 minutos a 3 horas, dependendo da hora de chegada do voo. E, portanto, isto dá logo aqui um indicador que o trânsito, principalmente à volta da cidade de Guatemala, é caótico. Felizmente, nós não, para além do transfer do aeroporto para Antígua, não andamos por lá e, portanto, não apanhamos muito trânsito, mas apanhamos algumas estradas um bocadinho exigentes. Já vamos falar sobre isso. Antígua é a cidade mais bonita da Guatemala, sem sombra de dúvida, e provavelmente, eu conheço bem a América Central e provavelmente, isto de dizer o mais é sempre injusto, mas é seguramente uma das 3 cidades mais bonitas da América Central e da América Latina, se calhar. É uma cidade, foi a capital da Guatemala e capital colonial do poder dos espanhóis, portanto, na América. Atualmente é protegida, está classificada como Património Mundial da Unesco, portanto, aquelas falta de tinta aqui na parede é mesmo assim, e é uma cidade linda, linda, linda de morrer. Isto é uma fotografia real, não é? O fundo é mesmo aquele, o vulcão está mesmo ali atrás da cidade, as ruas são em paralelo. Na última vez que lá estive, em novembro e dezembro, estão a renovar algumas ruas, mas ficam assim em paralelo, é obrigatório. Não há construções novas. As construções novas não podem ter mais que 2 pisos, ou que 1 piso, e portanto só as antigas que já têm 2 pisos é que podem ser renovadas com 2 pisos. É uma cidade linda, colonial, com uma mistura de modernismo com antiguidade. Às vezes há cafés que parece que estamos numa capital europeia, ou em Paris, ou em Nova Iorque, e ao lado ou os cafés estão dentro destas casas coloniais lindíssimas. É uma cidade que vale muito a pena conhecer. Nós temos algum tempo na viagem para explorar, há uma tarde livre, e, portanto, este, digamos, é o dia da chegada. Os viajantes chegam ao aeroporto, eu vou buscá-los e vimos para a cidade antiga. Dependendo da hora de chegada, têm mais tempo ou menos para aproveitar a cidade nesse dia, mas depois no terceiro dia têm a tarde toda livre. No dia seguinte, no segundo dia de viagem, que é o primeiro dia útil completo da viagem, nós visitamos algumas coisas à volta de Antígua, aldeias, vamos a um mercado totalmente local, nunca vi lá nenhum turista. Vi outro dia uma fotografia de um viajante neste mercado a dizer precisamente a mesma coisa. Disse,
nunca vi nenhum turista neste mercado. Portanto, não nos encontramos, portanto, de vez em quando deve ir lá alguns turistas, mas são tão poucos que não se encontram. Fazemos uma cerimónia maia e começamos logo no primeiro dia a entrar no que é a cultura e os rituais maias, os rituais sagrados neste caso. Uma cerimónia maia eu não tenho religião, portanto não sei se vou dizer alguma alarvidade, mas uma cerimónia maia é o parecido com o que nós temos de, vou dizer assim, mandar a rezar uma missa, digamos assim. Porque é que se fazem estas cerimónias? Normalmente para pedir, tal como fazemos uma missa, para pedir por alguma coisa. Isto é um costume dos abuelos, como eles dizem, que acreditavam que se pediam chuva, vinha chuva, se pediam sol, vinha sol, se alguém estava enfermo, doente, para agradar aos deuses, fazia-se um pedido e, portanto, na realidade, a cerimónia maia é uma coisa muito simples, que podem eventualmente já ter visto fotografias e vídeos no Instagram de cerimónias com imensa produção e que não quer dizer que sejam coisas falsas, mas a cerimónia maia original, simples, é algo visualmente, ou seja, muito simples. Um altar maia, os viajantes costumam se rir, porque eu digo, vamos ver uns altares maias, e um altar maia muitas vezes é apenas um buraquinho no chão, onde se põe as ofrendas, onde se põe o açúcar, o milho, onde se pega o fogo sagrado. Não é um altar com figuras, com algo dourado, ou isso, ok? A experiência é muito boa. Nós temos feito já esta edição, nós vamos não sei de cor, será a 9ª edição, provavelmente a próxima, a 9ª e a 10ª. Portanto, já temos uma relação muito próxima com muitas pessoas, incluindo com o nosso xamã, que é sempre, apesar de eu não ser religioso, sinto, ou melhor, mesmo não sendo religioso ou crente, aquele momento provavelmente é o momento mais espiritual que eu tenho ao longo do meu ano. Portanto, tem algum impacto. Normalmente, o que pedimos é... o Dom Máximo tem os seus pedidos sempre para fazer, por nós, e eu peço sempre para ele pedir pela nossa viagem. Para termos uma viagem segura, animada, que o grupo se dê bem, que o clima esteja bom. Portanto, coisas mais mundanas, digamos assim. Este dia voltamos depois almoçamos numa aldeia também, à volta de Antígua. Depois temos um bocadinho, digamos, a primeira introdução à cidade de Antígua, portanto descemos à cidade a seguir ao almoço. Muitos viajantes chegaram à noite no dia anterior, portanto ainda nem viram a cidade. Portanto, vamos tratar de levantar dinheiro, essas coisas logísticas. Temos uma primeira abordagem e depois, no final da tarde, fazemos uma aula de salsa com a melhor salseira de Antígua. É uma atividade obrigatória, é única. Portanto, todas as atividades, eu sou muito benevolente e, portanto, se alguém não quiser fazer uma atividade, e esta viagem tem 3 atividades com alguma exigência física, que já vamos passar por elas, mas esta é a única que é obrigatória a fazer. Portanto, a aula de salsa, e terminamos assim o dia, completamente exaustos da aula, porque é provável que haja alguns dançarinos aí na assistência, mas eu não sou de todo dançarino, e portanto aquilo puxa bem por mim, e é efetivamente divertido. E acabamos o segundo dia a jantar, como todos os dias. O grupo vai se conhecendo, portanto, normalmente gosto de convidar o grupo para seguir ao jantar
a dar uma voltinha. Antigo é uma cidade super segura para andar à noite, portanto não há problema nenhum, ao contrário de muitas cidades da América Latina. E, portanto, normalmente vamos beber um café ou uma cerveja. Porque no dia seguinte temos uma das atividades mais exigentes da viagem, que é uma caminhada, subida ao vulcão Pacaya. A Guatemala tem, não, também não sei dizer o número exato, mas são 30 e muitos vulcões. Imaginem um país com 30 e tal vulcões, 3 dos quais ativos. E um destes que está ativo é o vulcão Pacaya, que nós vamos subir. O outro que está ativo é este que se vê aqui, que é o Acatenango, e portanto, nenhum destes é o vulcão Pacaya, só para terem uma ideia. A fotografia é tirada do caminho que nós fazemos para a subida do Pacaya e, portanto, a nossa vista, nós estamos a subir um vulcão com vista para mais 3 vulcões. Okay? Portanto, esta é uma caminhada algo exigente, porque é subir, principalmente. A subida demora cerca de 1h30, dependendo da velocidade do grupo. Portanto, a atividade ao todo costuma demorar 3, 4 horas. Vamos com um guia local, também com quem temos estado já várias vezes, quase desde o início da primeira edição. E pronto, é uma atividade física e de natureza, de observação de paisagem, de aves, de alguns répteis, nada de exagerado, e é também uma boa forma de começar a criar alguma união do grupo, companheirismo, porque há pessoas que vão ficar um bocadinho mais para trás, também começa a saber quem são os que estão mais em forma, os mais pacientes que esperam pelos outros, aí, portanto, começa-se logo aqui também, para além da aula de salsa na noite, no dia anterior, que foi uma coisa mais assim levezinha, aqui já entramos em alguma atividade física. Falta-me ali uma fotografia, não sei porque não a estou a ver, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Ok, ela está lá. Okay? Portanto, isto são algumas imagens. Todas as fotografias que eu estou aqui a passar, exceto uma que eu depois digo qual é, são minhas ou de algum viajante de uma edição. E, portanto, este é o cenário que podemos esperar. Há dias em que está mais sol, outros dias em que está mais encoberto. Quanto a isso, não conseguimos fazer nada. E pronto, é esperar pelo melhor. Perguntas? Já está ali uma mão no ar, ótimo. Como é que te chamas? Que eu só consigo ver SVE. Olá, Silvia. Silvia. É que aderiu às iniciais do como isto é um computador profissional, peço desculpa, é Silvia Beciveda. Eu queria só perguntar se em face da altitude, se nós não temos que tomar algum comprimido, se é muito alto, a nível de oxigênio, não temos de ter esse cuidado. Absolutamente nada. Nós subimos até aos 2400, acho eu. Ok. É uma subida, portanto, não tem que se tomar nada. Eu diria que qualquer pessoa. É uma subida exigente porque é subir, não tem nenhum grau de exigência técnica, digamos, de escalada, de trekking. Nós vamos com equipamento normal, portanto, sapatilhas ou botas de trekking. Eu costumo levar um bastão porque deixei-o lá e uso sempre o mesmo, porque dá jeito de facto para subir e estão sempre lá uns miúdos a alugar uns de pau, mas em termos de altitude, até porque é relativamente curto. Estás a ver? Nós demoramos 1h30 para subir até ao ponto mais alto, que é aos tais. Eu agora não sei se é 2400, se é 2600, mas também a diferença não é importante para o efeito que estás a dizer. E portanto, estamos lá um bocado e baixamos, e portanto, não existe esse problema. Obrigada. Fred, Nada. posso fazer André, uma.
Ia dizer que, entretanto, na sequência disto, desculpa, temos o Luís a perguntar quantos quilómetros são o percurso. A questão é mais o tempo do que os quilómetros, não é? Pois, sim, eu não sei de cor os quilómetros. Nós falamos disso na última edição, alguém me deu, mas eu acho que não são tipo mais do que 5 quilómetros. Faz sentido, Pedro, em termos de montanha, Faz, a e eu posso subir, dar 1 hora e meia a essa subir. visão. Sim, É, porque em termos em percursos de montanha, e aqui e nestas características é assim que estamos, é muito mais natural, é muito mais normal medirmos em tempo do que em quilómetros. As distâncias são curtas, como é o caso desta caminhada, mas especialmente a subir é lenta, a progressão é lenta. É lenta porque é lento a subir, e é lenta porque também não é o nosso objetivo que isto seja uma caminhada desportiva, é o objetivo que seja descontraída e que a façamos com tempo para ver as vistas e levarmos isto com tranquilidade, certo? sim, sim, Faz sim, frio, é frio. Eu estou a ver as pessoas com os casacos. certo. E está sol, não é? A questão é que, se reparares nesta foto, estamos com casacos, e nesta, aqui o Ricardo, que é um viajante, vai de manga curta, e eu também acho que vou de manga curta. A questão é que há a partir de uma certa altura em que estamos lá já em cima e, portanto, bastante descobertos, sem nenhuma proteção contra o vento, costuma ser, ou às vezes é ventoso. E, portanto, mesmo em dias de sol e quentes, temos que levar um casaco, um corta-vento, porque pode pelo vento, estar desconfortável e tem que se vestir. Se tivermos azar de apanhar um dia nublado ou com chuva, aí sim, aí temos mesmo que levar até às vezes durante a subida. Está ali uma mão no ar do Luís, não sei se era a pergunta de há bocado ou se já Sim, está. peço desculpa. Boa noite a todos. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim. Eu só fiz a pergunta dos quilómetros porque recentemente fiz a subida à montanha das Sete Cores no Peru e pronto, e aí realmente era muito tempo e eram pouquíssimos quilómetros, por isso é que eu fiz a pergunta, mas lá está, também lá eram 5.200 e aqui Sim, sim, sendo os 2.500 não tem nada a ver porque custou mesmo muito a outra e pronto, também era só para perceber certo. qual era a dificuldade em comparação com a outra que tive. Certo. Eu nunca subi a essa montanha das Sete Cores, mas sei o que é e não tem nada a ver. Portanto, em termos de duração e da altitude a que se faz, portanto, não tem nada a ver. Esta subida, qualquer pessoa com uma mínima condição física a faz, ok? Portanto, já tive todo o tipo de pessoas, sendo cá uma alternativa, que vem nos cavalos, se quiser utilizar, nós não gostamos muito de o fazer, mas há uma alternativa se alguém, uma pessoa que esteja magoada ou que manifestamente, tive um senhor que, portanto, já com alguma idade, em que o esforço físico não podia fazer, mais por questões cardíacas, digamos, e pronto, e subiu no cavalo e desceu a pé, portanto, ou seja, alguém que tenha algum tipo de incapacidade, digamos assim, para fazer o percurso a pé, também não fica cá em baixo e, portanto, pode aproveitar na mesma as vistas e a subida. Continuamos então. Muito bem. Só Descemos mais uma do... pergunta, desculpe. Relativamente a esta subida, é feita de dia, ou seja, como vemos aqui nas fotos, Sim, porque. sim, Ok. sim. Portanto, Luís, a subida propriamente, normalmente demoramos 1 hora e meia. Grupos mais lentos, um bocadinho mais, grupos mais rápidos, um bocadinho menos. Mas nós começamos normalmente às 8h30 da manhã, portanto, não. Estas fotografias estão em dias diferentes, as três são em dias diferentes e estão dias bonitos, efetivamente. Portanto, sempre de dia e de preferência com este solinho
a bater também para se ver as vistas. E à hora do almoço, já acabou a caminhada. Sim, nós acabamos normalmente ao final da manhã, 11h30, meio-dia, voltamos para Antígua, isto fica a 1 hora e pouco de Antígua, portanto, voltamos para Antígua e portanto, é o último dia em Antígua, a tarde é livre para conhecerem a cidade. Entretanto, no dia anterior eu vou dando umas dicas de sítios para visitar enquanto estiverem sozinhos e a maior parte das vezes também nessa tarde, portanto, almoçamos já em Antígua e a maior parte das vezes nessa tarde eu também me junto ao grupo, apesar de ser uma tarde livre, mas alguns vão a um sítio, outros vão a outros e eu escolho mais ou menos também onde é que me apetece ir também essa tarde, ou que se alguém precisar da minha ajuda para ir, às vezes querem comprar alguma coisa no mercado, os adaptadores, muita gente esquece de levar adaptadores, e portanto, preciso ir ao mercado comprar adaptadores, então vamos tratar disso. Portanto, a tarde é passada em Antígua e depois temos um jantar num restaurante mexicano, no caso, antes de partir no dia seguinte para o Lago Atitlán. André, posso colocar uma questão? Sim? Ok. Eu não consigo comer comida picante. É um problema? Praticamente não há. É? Ok. Ou seja, a base não é, por exemplo, como na Índia. Na Índia, para não comeres picante é um problema. A base da comida guatemalteca não é picante. Pode haver alguns pratos picantes, mais os que são mais perto da cozinha mexicana, normalmente, mas não há problema nenhum. Portanto, eu também não posso, mas não gosto de picante, e, portanto, isso não é. Mas há sempre alternativas, portanto. É o contrário, há 90% dos pratos não são picantes e às vezes há alguns picantes, portanto, Ok. isso não é problema. Muito bem. No dia seguinte, partimos cedinho para o Lago Atitlán, para uma cidade que se chama Panaracel. Demoramos cerca de 2 horas e meia, 3 horas. Como vimos atrás no mapa, esta é uma viagem com alguma estrada. O Lago Atitlán, acredita-se, quem acredita, mais ou menos, que é um dos locais com um dos vórtices energéticos do mundo. Significa o quê? Acredita-se que há lugares no mundo que captam mais energia ou que a projetam para fora até do plano terrestre. Lugares como Machu Picchu, no Peru, Bali, o Big Rock, o Uluru, na Austrália, aquelas pedras na Inglaterra, Stonehenge, Stonehenge. certo? Portanto, há lugares no mundo onde se acredita que são vórtices energéticos, o Lago Atitlán é um deles. Sendo crente ou não, é ir lá ver, epá, e de facto ali passa-se alguma coisa. Há ali qualquer coisa. É importante perceber que o Lago Atitlán está rodeado de 3 vulcões. O próprio lago foi, há muito tempo atrás, um vulcão que, não sei o termo técnico, que caiu para dentro, portanto, como há nos Açores, a Lagoa das Sete Cidades, por exemplo, e para os maias, os vulcões, para os maias e para outras culturas e outras tribos, são lugares sagrados, porque a terra é fértil, cospe fogo, e portanto, ali o Lago Atitlán efetivamente sente-se algum misticismo à volta desta espiritualidade e crença na energia, e curiosamente há uma aldeia, que é São Marcos, que é onde nós ficamos. Criou-se um movimento de pessoal de yoga, de cenas energéticas, que convive com a comunidade local de uma forma que eu, à primeira vista, acharia que era incompatível, porque estamos a falar
de uma senhora de traje típico, de mão dada com a sua filha de 2 anos, e vamos chamar hippie, sem qualquer tipo de preconceito, com brincos no nariz, com tranças, não sei o quê. Mas se nós pensarmos bem, as crenças e a espiritualidade são muito parecidas. Quase que só o aspecto e a forma como se fazem é que é diferente. A roupa é diferente, a pintura é diferente, mas, portanto, vivem de uma forma com muita crença nas questões energéticas, na alimentação, e, portanto, na realidade são muito parecidos. Isso é uma das coisas mais interessantes de ver no Atitlã, para além da beleza que é quase incomparável. Nós ficamos na aldeia de São Marcos. O Lago Atitlã tem, vamos imaginar que isto é o lago, e está rodeado de aldeias, acessíveis principalmente de lancha. E estamos a falar de uma extensão vastíssima. Algumas aldeias são acessíveis por carro, mas anda-se essencialmente de lancha. Nós aqui o que fazemos é visitar, ficamos numa aldeia, visitamos outra que é San Juan, que é esta aqui, que é conhecida por aldeia artística, onde há muitas galerias de arte, as próprias ruas estão pintadas, decoradas. Temos um workshop de tecelagem, portanto, vamos a uma cooperativa de mulheres onde se fazem os trajes, as roupas, e aprendemos, ou temos ali uma breve demonstração e explicação, e quem quiser testar como é que se tinge, como é que eles chegam a estas cores, de forma totalmente natural, através de plantas. Okay? Portanto, algo muito interessante. E pronto, é uma aldeia San Juan onde, por boas razões e outras nem tão boas razões, eu criei já uma relação com alguns membros da comunidade muito próxima, e isso ajuda muito à nossa experiência, porque as pessoas recebem-nos sempre muito bem nas suas casas, nas suas oficinas. Portanto, estamos a voltar a palavra em português, portanto eu agora já penso mais em espanhol do que em português, portanto, mas onde pintam, oficina, como é que se diz oficina em português? Ateliê. Ateliê. É certo, ateliê. Ok. E temos ainda tempo para dar um mergulho no lago, num sítio com uma praia, que eu costumo dizer sempre, pessoal, vamos à praia hoje. Não é areia, não é? É rocha, mas tem sítios para nadar. Tem uma prancha, um trampolim de 12 metros para os mais aventurosos para saltar. É um sítio visualmente lindo, 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 lindo. É sempre um dos sítios top da viagem. Perguntas? Tenho ali o chat, mas eu não estou atento. Há alguma coisa? Ok, muito bem. Do Lago Atitlã, vamos para as montanhas Tuchumatanes, para um sítio super remoto em Nevar, onde vamos essencialmente temos uma caminhada em natureza, e vamos conhecer o que foi a história da Guerra Civil da Guatemala, que eles chamam de conflito armado. Isto é muito importante para dar o enquadramento do que é que da resistência maia ao governo de origem e influência espanhola. É muito importante para conhecermos o contexto. E é o sítio mais remoto que se pode ir na Guatemala enquanto há pessoas. Mais uma vez, há muito pouco turismo. Às vezes as pessoas nestas aldeias mais remotas ainda são um bocadinho desconfiadas, até quando nos vêm chegar. Nós vamos sempre com um guia local também por causa disso. E essencialmente isto é sobre as pessoas, sobre as aldeias. Almoçamos em casa de uma família, onde vamos nós próprios também fazer o almoço, o bochebol, o prato típico. E, portanto, isto é com um dos últimos grupos.
falamos com um senhor que não fala espanhol e, portanto, a neta tem que traduzir sobre. Este senhor viveu os 30 anos da Guerra Civil nas montanhas, escondido, teve 4 filhos nas montanhas, viveu debaixo de árvores e, portanto, temos aqui a oportunidade de ter um contacto com pessoas reais que viveram e nos podem transmitir um pouco da sua experiência, talvez com alguma mágoa do que aconteceu durante a Guerra Civil em Guatemala. Não temos perguntas? Um bocado mais acima, chegamos também a um dos pontos principais da viagem, que é Tikal, a cidade maia, ou a antiga cidade maia, mais conhecida e escavada que existe. Agora estão-se a descobrir novas cidades que podem mudar um bocadinho o rumo ou melhor, a história que conhecemos, mas efetivamente Tikal é assombroso. Se alguém que está aqui já foi, por exemplo, a Chichén Itzá no México, multipliquem por 5 ou por 6 ou por 7 em termos da extensão, para imaginarem a quantidade de templos e pirâmides que existem em Tikal. É possível subir algumas, nós subimos. A nossa base para explorar Tikal é uma aldeia que se chama El Renate, que está nas margens do lago Petenitsa. O próprio El Renate é uma aldeia muito tranquila, muito bonita. A partir daí visitamos Flores, visitamos Tikal, e é também estrategicamente, em termos geográficos, muito importante depois para sairmos também para o Belize no último dia. André, uma pergunta. Que temperatura é que costuma fazer em março, abril, não é? Certo. Já vamos falar do clima mais à frente, mas Está bem, ok. Não vale a pena varia. Deixa-me chegar lá então Sim, sim. e já respondemos, mas faz frio e calor ao mesmo tempo. Ok. Em Flores, portanto, nós temos uma manhã toda, 4 horas em Tikal, com um guia local que sabe imenso sobre ele. É de Tikal, nasceu em Tikal, viveu lá até se mudar um pouco mais para baixo. Aprendemos muito nessa manhã, 4 horas a explorar Tikal, sempre em atividade, sempre a andar, a subir a 4 templos, ou 2 templos e 2 pirâmides, e aprendemos muito, muito nesse dia, e terminamos o dia na Ilha de Flores com um pôr do sol, mais um pôr do sol, porque em Tikal, em El Renate no dia anterior também normalmente costumamos ainda apanhá-lo, e terminamos o dia em Flores. E estamos já a aproximar do Belize. Nesta altura estamos a 30 km da fronteira com o Belize, que é por onde seguimos depois. Portanto, nós estaremos no 10º dia da viagem, 11º, e portanto ainda aproveitamos amanhã no lago, e depois do almoço seguimos para a fronteira. Temos ainda que passar a própria fronteira. Isto é um dos grupos, é já do lado do Belize. É uma aventura passar uma fronteira a pé, principalmente nestes países. É normalmente calmo, mas eles são muito lentos, e portanto tudo isso é um desafio à nossa paciência, mas é engraçado. E ainda na senda, ou sempre na senda da cultura e da história da civilização, fazemos a terceira grande atividade da viagem, também com algum esforço físico, mas perfeitamente fazível, que é uma gruta no Belize, que se acredita, ou os maias chamavam o Xibalbá, que é o inframundo, isto já no final da civilização maia, quando vão à procura de água, porque
vamos aprender que a civilização maia termina ou decai por falta de água, por 100 anos de seca, e portanto temos aqui uma atividade espetacular em termos de aventura, mas também em termos culturais, que é a Gruta ATM, que é Actum, esta eu sei dizer, já disse tantas vezes, Actum Tunichil Muknal, ou pelos na brincadeira dizem é ATM, Actum Tunichil Muknal, eles na brincadeira dizem Another Tourist Missing, porque de facto aquilo é uma gruta com corredores, vamos com um guia, obviamente, é uma atividade super, super, super de aventura e cultural, com capacetes, com luzes, também é muitas vezes indicada como das melhores atividades da viagem. E no final desse dia, portanto, seguimos para a ilha de Kaytolker. Portanto, nós nem paramos. André, deixa-me só interromper. É preciso levar algo. Eu estou a ver as pessoas ali na gruta, pronto, Sim, nós- dentro da água. Tem que se levar algum vestuário especial? Não tem que se levar nada especial. Qualquer coisa que seja preciso levar, nós dizemos o que é, mas no caso, a única coisa aconselhável é uns sapatinhos de água, tipo aqueles que dá para andar nas rochas, nas praias rochosas e tal. O resto, todo o equipamento necessário é fornecido pela agência com quem nós fazemos isto, ok? Ok. André, há mais uma pergunta. Sim. Podemos só colocar. Estás Estás sem... Estava em mudo, desculpe. Sim, sim, sim. É um cenote, não é? Como aqueles que há no México. Não é bem. Tem algumas semelhanças, mas não é bem. Não tem tanta água como o cenote. O cenote é um rio subterrâneo. Aquilo tem uma parte, digamos, a nascente de um rio, não tem tanta água e depois lá dentro é um bocadinho diferente. Mas a fotografia que aparece aqui, esta é a única que não é minha, é da agência, que eles dão autorização para utilizar. Curiosamente, eu não tenho fotografias aqui porque é proibido levar máquinas lá para dentro, por razões de segurança e até porque já houve alguns acidentes, porque lá vamos ver. Esta é uma parte onde tem alguma água, efetivamente, mas depois há partes secas. Estamos a falar de uma gruta enorme, tem espaço, tem algumas passagens estreitas, mas tem salões gigantes onde há artefactos, ossadas, esqueletos, portanto, prova física de que os maias terminaram, vamos dizer assim, ali. Obrigada. Nada. E, portanto, depois chegamos 13º e 14º dia da viagem, chegamos a Caicócar, que é uma ilha no Belize, e eu entro de férias. Normalmente nestes 2 últimos dias eu também entro de férias, e portanto o que eu quero dizer é que estes 2 dias são livres, sendo que há uma série de atividades que eu tenho, que recomendo fazermos, snorkeling, há um voo sobre o Blue Hole, que é um buraco de 300 e tal metros de profundidade, descoberto pelo Jacques Cousteau, em que alguns viajantes fazem, é espetacular. Snorkeling, andar de bicicleta, uma série de atividades, ver há pelicanos, há raias, mais um sítio onde o pôr do sol normalmente é espetacular. E, portanto, digamos, são aquele 2 dias para terminar a viagem, assim, num estilo muito praia, caribenho, que não confronta nada com a questão da cultura maia, porque efetivamente o Belize está dentro da área maia, portanto, a área maia no El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Belize. Mas de facto é uma forma espetacular de terminar a viagem, no sentido de que vimos cheios de boas coisas, mas cansados fisicamente, e portanto estamos ali 2 dias, chinelos, calções, água quente, sol, umas cervejas, uma saída à noite, na época do marisco, lagosta a $20,
Portanto, é ali um final de viagem muito bom. André, Sim, nessa, por exemplo, para se fazer esse tour de snorkeling, normalmente a experiência dos grupos que tens tido, normalmente as pessoas juntam-se em grupo para fazer uma determinada atividade ou... sim. Epá, o snorkeling é uma coisa que quase toda a gente costuma fazer. Portanto, isto são tudo atividades, ou seja, não fazem parte do programa da viagem, mas eu já conheço São todos os sítios. opcionais. Portanto, normalmente sugiro algumas coisas. Epá, depois, o tal voo que eu falei, epá, aquilo é muito fixe, mas é uma atividade cara. Mas normalmente o que acontece, o snorkeling, acho que nunca tive nenhum grupo em que menos de 6, 7 pessoas não fossem. Portanto, é uma das coisas, e é efetivamente uma das coisas melhores para fazer ali. Esta fotografia é real, portanto, a água é mesmo assim. Tive uma senhora que não queria fazer snorkeling, porque não gosta de meter a máscara e não sei o que, não sei bem. E eu disse, ok, compreendo. Epá, mas vem na mesma. Porque só estar aqui e tomar banho aqui, dar um mergulho aqui, dar uns mergulhos aqui, já vale. Pronto, e ela veio, Isso não normalmente fez. que é 1 hora até Mar Alto e depois... Não tanto, não tanto, é relativamente perto, é bastante perto. hum, Portanto, é até ao Recife, epá, demora-se para aí 15 minutos do sítio ok. até ao primeiro ponto. Normalmente são 3 pontos. eh, Normalmente vamos a um sítio onde há tubarõezinhos, assim, portanto, é espetacular, portanto, está assim na água e Mas são eles a passar. pacíficos? Sim, claro, claro, sim. Nós não damos de comer, algumas agências levam peixes, eu digo sempre que nós não damos, portanto, nós vamos, entramos na água e ficamos a olhar. Eles passam por ali, raias, é espetacular. Eu já fiz snorkeling em muito sítio, epá, e acho que aqui é o sítio mais fixe onde eu já fiz. Dá para fazer mergulho de garrafa também, quem tiver licença de mergulho. Portanto, há tempo para fazer atividades, 2, 3 atividades. Ou quem quiser está só a descansar. Normalmente ficamos num hotel em frente à água, dá para ficar a descansar também, quem quiser. E mais ou menos para estas viagens, depois o André dá a indicação, por exemplo, eh, do valor para uma pessoa depois, Das atividades? sim, ou isso Sim, paga-se sim. lá com um cartão, como é? Sim, 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 eu já percebi a pergunta. Sim, eu estou sempre a dizer, olha, devem levantar, por exemplo, vamos para Cape Coker, devem levantar mais ou menos este dinheiro para comer, tal, tal. Quem estiver a pensar fazer snorkeling, o snorkeling custa $40. Sim, sim, sim. Não é isso. Ok. Eu disse há bocado que entrava de férias, mas estava a brincar. O que eu queria Mas dizer é que que cartões é que funcionam lá? É preciso aquele cartão Revolut ou outro cartão, por exemplo, funciona? Ou qualquer é cartão melhor levar funciona. dinheiro? Visa ou Mastercard funciona. O Revolut é, Funciona? um- é uma boa ideia porque tem custos, em teoria, pelo menos mais baixos, mas qualquer cartão funciona. Sim. Uhum. Mas quando chegarmos ao aeroporto também se pode trocar ou comprar. Sim, sim. Isso não te preocupes que eu tenho isso tudo, Está já tudo, sei o que é tudo melhor, armado. já sei o que é melhor, não vale a pena levar euros porque é mau, trocar, portanto, isso, das possibilidades todas que há para arranjar dinheiro, levar, eu já sei quais são as melhores. Portanto, antes da Ok. viagem, nós costumamos criar até um grupo WhatsApp com os viajantes de cada viagem e antes disso nós vamos dando indicações sobre estas questões mais logísticas. Hum. Silvia. Só perguntar, eh, desculpem que eu estou assim um bocado Hum. lento. Vale a pena sobrevoar o Blue Hole? Já sobrevoou? Olha, E se tem ideia dos valores, só para começar, tenho. só para eu começar a me preparar. Olha, eu nunca fiz, porque eu tenho medo de andar de avião. Eu nunca fiz para líder de viagem, mas é de fazer esse voo. Olha, aquilo custa 260, $70 americanos. Hum. É caro.
todos os viajantes, não estou a dizer a maioria, todos os que foram, portanto, é caro, é uma atividade cara. Todos os que foram dizem que é espetacular. Vale a pena, claro. Sim. Portanto, quando a questão de quanto é que custa de parte, toda a gente adora. Ok? No último grupo foram todos. Bem, eu da snorkeling, tal, vou, passado 5 minutos, nós queremos ir todos ao voo. Ajuda-nos a comprar? Sim, claro, foram todos. Como é que não foi? Tem que ir. Depois tenho que ir. Eu tenho que pedir ao Pedro para aumentar o orçamento. Sim, sim, mas tem a Podes ir quando quiseres. É aqui Ó, um André, misto tu podes ir quando de. quiseres. Sim, eu Nós sei, ajudamos-te a estou a vencer o brincar. desafio dos aviões. Eu sei, é mais a cena do avião, mas pronto, estou à espera de um grupo que me anda bem e eu sinto ali a energia É desta. para puxar. Fica ao repto para alguém desafiar o André. Sim, sim. Portanto, Silvia, estou à espera de. Conto contigo para. Vamos. Muito bem. Um breve lamiré sobre os alojamentos, que eu sei que interessa sempre. Hum, Tentamos ficar sempre aí com características locais. É raro ficarmos não apontamos para alojamentos de luxo. Isso, por um lado, encarece a viagem, por outro, isola-nos muito da realidade. Nesta viagem, temos alojamentos que eu acho que são pá, muito fixes. Em Antigua ficamos numa casa colonial com um jardim, os quartos são à volta, é esta fotografia. No Lago Atitlã, ficamos em cima do lago, num ambiente espetacular. Este hotel é o do Belize, mesmo em frente à praia. Está calor, a lareira está acesa, a fogueira está acesa, mas está calor. O único sítio onde as condições podem ser ligeiramente piores é em Nevar, porque estamos efetivamente bastante isolados, mas mesmo assim há sempre água quente, há sempre internet. Pá, são, são alojamentos que eu considero bons na realidade. Alguém tinha alguma pergunta sobre os alojamentos? É uma preocupação Eu ou não? tenho. Uhum. Hum, os alojamentos, portanto, segundo o site, são sempre quartos partilhados. Não há possibilidade de com suplemento, por exemplo, escolher um quarto individual. Certo. Não há. Hum. Não há, não sei se queres responder melhor, Pedro, mas efetivamente, por norma, os quartos é um duplo, com camas separadas, obviamente, a não ser que seja um casal. Pode haver algumas situações onde até pelo próprio alojamento, às vezes eu tenho outra viagem em que nós dormimos todos juntos, numa sala, claro, Conseguem dormir? com colchões à volta. Nos comboios do Expresso do Oriente dormimos 6 em cada cabine. Isso depende do nível de ressonância do grupo, claro. É um bocado Mas, difícil. mas por norma, sim. Portanto, os quartos são quartos duplos partilhados com duas camas separadas. Nós buscamos, em complemento ao que o André diz, nós buscamos muitas vezes alojamentos de pequena dimensão. É isso que em algumas viagens temos casas familiares, temos alojamentos muito estruturados e normalmente pequenos, de pequena dimensão, para procurar também ter mais proximidade com as comunidades que estamos a visitar e com lugares que nos consigam de alguma forma passar mais esse intimismo com as pessoas que visitamos. Identidade, não é? Sim, é algo que buscamos muito. Isto empurra para sítios muitas vezes que têm poucos quartos. Não é o caso desta viagem, mas noutras, como o André dizia, temos ou esses casos mais extremos, de uma sala onde dormimos todos, mas não é na viagem toda, é uma noite ou outra. E Sim. noutros casos temos sítios em que temos que ficar em triplos, porque não há quartos suficientes para toda a gente em quartos de duas pessoas. Não é o caso, esta é uma viagem que o alojamento é confortável, não tem essas restrições. Essas restrições acontecem-nos pelas características dos destinos, às vezes não
para conseguirmos esse grau de proximidade e interação em zonas mais isoladas, não há mais, não há melhor. Não é o caso, mas sim, mas vários destes lugares têm mais ou menos o número de quartos que nós ocupamos. Portanto, Uhum. temos sempre essa restrição. E casas de banho? Quantas casas de banho é que há nessas casas? Os quartos têm todos casa de banho, ok? Obrigada, André. Sim, todos os quartos têm casa de banho, sim, sim. Eh, Muito bem. Transportes. Esta é uma imagem que nós vamos, vocês e eu vemos muitas vezes, nós dentro da carrinha a percorrer estrada, ok? Fazemos alguns quilómetros, temos algumas viagens longas, maioritariamente andamos numa carrinha privada, só nossa, com um condutor, companheiro, amigo de 15 anos, que trabalha com a Nomada há 15 anos, portanto, de super confiança, é muito mais do que um condutor. Esta é a antiga carrinha dele. Eu só pus esta fotografia. Este sou eu, a mudar o pneu. Não sei se já não reconhece. Só pus esta fotografia aqui só para alertar que pode acontecer alguma coisa. Posso-vos dizer que das 8 ou 9 edições que já fiz, foi a única vez que tivemos furo, só que tivemos dois. Quase seguidos, ok? Portanto, foi um azar brutal, mas pode acontecer. Portanto, a carrinha é super confortável. Aliás, agora é uma nova de novembro, portanto, é praticamente igual. No Lago Atitlan andamos de lanchas, de uma aldeia para a outra. No Belize também apanhamos barco para ir para as ilhas. Para transportes, para alguns transportes muito curtos, podemos apanhar um táxi ou um tuk-tuk até para pequenas deslocações. Mas principalmente o nosso transporte oficial é a carrinha do nosso amigo Che. Ok? Alguma pergunta sobre os transportes? Muito bem. A alimentação. Bem, me parecia aqui. Não vem aqui esta foto, não? Aqui fotos a falhar. A alimentação, nós fazemos aqui um misto de entre restaurantes mais nas cidades maiores, um bocadinho mais sofisticados e mais modernos, a restaurantes mais locais. Acho que a foto que estava aqui era até a Marta, que é a senhora que nos costuma receber numa aldeia perto de Nevarre, onde nós vamos cozinhar com ela e comer. E, portanto, digamos, há um bocado de tudo. No Belize, se for a época da lagosta, podemos comer uma lagosta grelhada em frente ao mar, descalços e de tronco nu, os homens. A base da comida da Guatemala, fora aquelas coisas mais parecidas com o México, os burritos e as quesadilhas. Isto é um prato típico do que é um prato guatemalteco, portanto, um pedaço de carne ou peixe, legumes, come-se bastante legumes, os vegetarianos não têm qualquer problema na Guatemala, há sempre opções e boas. Aliás, os maias, por natureza, eram maioritariamente vegetarianos, portanto, essa herança está lá. E, portanto, experimentamos um bocado de tudo em termos de comida e de tipo de espaço, mais sofisticado, menos sofisticado, portanto, aí é muito variado. Alguma pergunta sobre a alimentação ou sobre o clima? Portanto, Desculpa lá. sim, Ainda sobre a alimentação, é preciso cuidado, a questão da água, portanto, sempre água de garrafa, né? sim. Pronto. Sim, o que normalmente nós aconselhamos é levar uma garrafa daquelas de refill, porque há muitos hotéis, a maioria dos hotéis até têm garrafas de refill e, portanto, portanto há uma poupança, mas nem é mais essa a questão, é não estar sempre a comprar garrafas de plástico e deitar fora. Mas sim, beber água da torneira na Guatemala ou no Belize não é aconselhável.
Mas, por exemplo, já nos restaurantes a questão do gelo e não sei o quê, pá, é perfeitamente tranquilo. Eles fazem o gelo com água pura, portanto não há problema. Clima. A viagem, nós temos operado a viagem em dois momentos do ano. Março, abril, e novembro, dezembro. A Guatemala, costuma-se dizer que a Guatemala é o país da eterna primavera. O clima é ameno o ano todo. Não é bem assim, acho que é mais uma frase de venda, porque dependendo de onde nós estamos, até podemos apanhar algum frio. Por exemplo, em Nevarra apanhamos 10 graus. Que frio, não é nada com o que está agora, mas, portanto, março, abril é uma época. Estamos em plena época seca, portanto, o clima é mais seco e mais quente. Novembro, dezembro é o início da época seca, portanto, a paisagem está mais verde, porque da época úmida que passou, e ainda pode estar um bocadinho úmido. Portanto, é muito variado. Antígua é tal sítio da primavera eterna, porque está sempre ameno, mas lá em cima na selva, em Tikal, está sempre quente. E, portanto, nós numa viagem em Nevarre podemos apanhar 10 graus e em Tikal podemos apanhar 35 em março, abril. Tikal, então, fica a maior altitude, é isso? Porque eu tinha ideia que Antígua que já ficava a uma certa altitude. Não. Não? Não, Antígua. Tikal é baixo. Mas Tikal é baixo. Antígua é que fica a alguma altitude, é isso? Antígua fica a alguma altitude. 1500, talvez. Ok. Sim. A questão é que o clima muda. Portanto, há ali uma altura em que passas de um clima de montanha para um clima de selva. E quando entras na zona de Petén, que é onde está a Tikal, entras numa zona de selva em que o clima muda completamente e sentes. Quente e úmido. Como? Quente e úmido, é isso? Na selva. Sim, úmido, sim. Quente e úmido. Quente e úmido, correto. Pronto, ok. E mosquitos. Pois, presumo que sim. Pronto, agora acho que já fizeram as perguntas quase todas, mas eu acho que assim é um bocadinho mais dinâmico, mas se ainda houver alguma pergunta dos temas que falamos ou outro, penso que ainda podemos mais 5 minutos, Pedro. Sim, claro. Olá, boa noite a todos. Olá, Noel. Olá. Eu, relativamente a mosquitos, é preciso alguma vacinação especial para lá? Não. Não há malária praticamente, o risco é muito reduzido e, portanto, não é preciso fazer nada, é preciso pôr repelente. Ok, Certo? menos mal. Obrigada. Não há malária, eu aconselho sempre, em qualquer viagem, as pessoas fazerem consulta do viajante, mas na Guatemala não há nenhum cuidado especial aconselhado sequer. Portanto, eu não faço nada. Eu ponho um avião cheio de medo e lá vou eu. Portanto, não, Tenho medo do não avião. faço. Exato, não faço é dos qualquer mosquitos. tipo de uso repelente. Quando chegamos à altura dos mosquitos, uso repelente, mas sou picado na mesma. Ok, obrigada. Tenho sangue doce. Eu Não tem também tenho esse propriamente tipo a de ver comigo. sangue. Uma desgraça. Confesso que o que me preocupa mais são as viagens, porque não vamos juntos, não é? Tenho algum receio que no início nos encontremos. Não, Também queria saber se sugerem a nível também de poupança de dinheiro, se sugerem algum trajeto específico. certo. Não há risco nenhum de nos perdermos, de eu não te encontrar. Portanto, os voos, cada viajante é responsável por comprar o seu próprio voo. Se quem precisar de ajuda, o nosso apoio a viajante, até no limite, até pode dar algumas sugestões de trajetos habituais que eu faço, que outros viajantes fazem. Não há muitas opções também, e portanto quase sempre se acumulam alguns viajantes em 3, 4 voos de chegada à Guatemala
eu tenho essa informação e, portanto, não há qualquer hipótese de nos perdermos. O aeroporto tem Wi-Fi, portanto, se houver algum desencontro, manda-me um WhatsApp a dizer estou à espera das malas ou qualquer coisa. Eu nunca perco ninguém no primeiro dia. Costumo perder depois mais à frente, na montanha e tal, mas no primeiro dia, isso. Mas compreendo essa questão. Mas isso é ultrapassável, é simplicíssimo, portanto, não, não Sim, é seja mais uma eu sei preocupação. que o voo atrasa, ou seja, cancelado, pronto, mas vicissitudes que vamos ter que viver com elas, não é? Sim. Repara, nós estamos em Antígua, nós dormimos 3 noites em Antígua. Portanto, imagina que o teu voo, até por alguma razão, é cancelado e só podes ir no dia a seguir, ou 2 dias depois, que já é uma coisa extraordinária. Nós dormimos lá 3 noites. No limite, quer dizer, à terceira noite tu já não vais, não é? Na viagem pedes o dinheiro todo de volta e voltas para casa. Mas pronto, mas no limite, se tu chegares ao quarto dia, alguém te vai buscar. Eu arranjo alguém para te ir buscar e trazer-te para o Lago Yes. Atitlã. Isso não há preocupação nenhuma em relação a isso. Espero que corra tudo bem. E Sim, sim. depois queria também perguntar, à vinda, eu percebi que o voo a partir de Belize é consideravelmente mais caro. Tem alguma manha que possam aconselhar, por exemplo, sei lá, voltar à Guatemala e só depois é que voltei que vir para cá? Porque também passando pelos Estados Unidos sei que há o pagamento de um visto. Não sei, como já tenho essa experiência, só para Sim, perceber o que é que sim. compensaria mais. Há uma hipótese de voltar à Guatemala. Não é a mais eficiente, Uhum. e não é necessariamente a mais barata. Portanto, o que a maioria. Olha, eu vou quase sempre pela KPLM e, portanto, faço Porto, Amsterdão, Atlanta, Guatemala e no regresso, Belize, Atlanta, Amsterdão. Mas muitos viajantes fazem. O regresso é quase sempre pelos Estados Unidos. A única hipótese de não ser é vir outra vez à Guatemala ou ir ao México e já se está a inventar um bocado. Hum, pá, depois nas pesquisas, no fundo não há muitas opções. Há a KPLM e a United ou a Lufthansa com a American. Portanto, o regresso é quase sempre via Estados Unidos. O visto dos Estados Unidos, é o ETSA, são $21. Não é, Ok. não é relevante. Ou seja, é uma cena Ok. eletrónica que dura 5 anos ou 3. Portanto, Ok. não. Posso falar? Hã? Claro que Ok. sim. Belize, há um voo Belize-Miami e depois a TAP para Lisboa. Também. Eu Também. fiz isso há 15 dias. Pronto, Ok. portanto, e Sim. o voo é 2 horas e meia e é direto para o aeroporto que segue depois para Lisboa. Eu Sim. acho que é o melhor porque Atlanta é mais longe e este é da American Airlines. É a única que voa para Miami, é a American Airlines e é o trajeto mais curto para Sim, Lisboa. sim, Mas claro. para Depois Lisboa deve depende dos haver mais preços. opções. Se calhar compensa ver para Lisboa em vez de para o Porto, não é? Sim. Miami, o voo de Miami da TAP tem sempre ligação para o Porto quando compras. Podes fazer isso. Sim. Obrigada. Portanto, eu comprei para o Porto, embora eu more em Lisboa, porque na altura precisava e era mais barato, porque a TAP faz essas coisas. O voo Porto-Miami era cerca de 150 euros mais barato que Lisboa. É uma questão de marketing Lisboa-Miami. Portanto, mas as pessoas que chegam a Lisboa têm sempre depois a opção já no próprio bilhete do Porto. É só escrever que querem sair do Porto para Miami, em vez de ser de Lisboa. Eles fazem a Sim, ligação com um avião para Lisboa e depois, mas não se paga mais. sim, claro. Eu não sei se alguém vai em abril ou agora em março, já está inscrito ou vai se inscrever, mas eu vi os voos ontem, e estão a um preço normal ainda, portanto, ao preço perto do valor habitual.
Mas os voos é sempre pesquisar. Depois há pessoas que não se importam de ter uma escala maior para pagar menos, e, portanto, isso não há muitas opções diferentes, mas há algumas. Mas essa é uma parte simples do processo, digamos assim. Sim, eu já estou inscrita, vou agora em março, Ok. mas eu chego em princípio, ainda não está confirmado, mas em princípio eu chego do Rio de Janeiro no dia 30, mas depois venho para o Porto. Mas partes do Porto para a Guatemala, é isso? Parto, em princípio ainda não está confirmado, mas em princípio vou partir do Rio de Janeiro, Ok, pois. mas depois venho para o Porto. Pronto, ok. Aí já é uma outra variante, sim. Ok, Logística. certo. Temos relacionado aqui com os voos umas perguntas no chat também. Uma, de alguma forma, acho que já respondeste, André, que é qual é a antecedência recomendada para comprar voos com as melhores tarifas? Em princípio, será quanto mais cedo melhor, mas com alguma atenção. Sim, Às vezes não é bem assim, mas o que certo. nós normalmente recomendamos é, a partir do momento em que possam comprar os voos, e no caso das nossas viagens, assim que a viagem atinja o grupo mínimo e fique confirmada, que no caso das datas que temos programadas para este ano de 2024 já estão, portanto, as pessoas poderão comprar os voos livremente. A partir daí será, se o preço estiver dentro do valor expectável, comprar, ou se não, ir monitorizando durante algum tempo, porque por Sim, vezes os preços podem estar um bocado mais altos e depois voltar a baixar. sim. A referência para 60, 90 dias, portanto, diria que para quem vai ou está a pensar inscrever-se na de março, estamos ainda em período de compra de voo até ao final do mês, estamos perfeitamente a tempo, portanto, é mais ou menos essa a referência. Estou aqui a Quanto ver. às rotas, pois, quanto às rotas, iria dizer, já falámos assim nas rotas principais, mas por vezes há assim umas exceções, não é? Como estas questões que se estão a colocar aqui. Aí eu costumo, das duas, uma, ou se tenho o apoio de uma agência, ou pesquisar, eu uso o Skyscanner para pesquisar e vejo as rotas possíveis. Quase sempre a melhor opção é comprar tudo a uma companhia, ainda que se voem em diferentes companhias, parceiras dessa companhia. Portanto, por exemplo, o voo da TAP que estavam a falar há bocado da American e da TAP. Provavelmente é comprado na TAP ou na American, mas é um code sharing. Eu gosto especialmente da solução da KPLM, porque é muito eficiente em termos de rota de entrada na Guatemala e saída do Belize, mas muita gente faz United TAP, United Lufthansa, mas pronto, na altura concreta de comprar o voo, se ligarem para Panamá para o apoio viajante, já existe algumas indicações, que são um bocadinho as que eu disse aqui, e penso que ainda há a possibilidade de encaminhar para uma agência que trabalha connosco, se alguém precisar mesmo de, digamos, de ajuda para a compra do voo. Quantos Certo. quilómetros se anda por dia a pé? Não se anda muito, andamos de carro, para além, anda-se nas atividades. Portanto, quantos dias é que é maior esforço físico? São três atividades com algum esforço físico, que é a subida ao vulcão Pacaya, é a caminhada na montanha em Nevar e é a gruta no Belize. Portanto, são três atividades no limite. Se alguém não puder, não quiser fazer alguma ou todas dessas três atividades, há sempre uma solução. Pode não ser a melhor, pode ser esperar, mas digamos, não se perde a viagem toda, digamos, é possível. Alguém escreveu aqui as garrafas de água, Helena. E eu tenho uma da Decathlon,
é muito fixe, é de meio litro, conserva água fria durante pá, aí 12 horas, mas é pá, à venda em qualquer sítio. Mas pronto, se fores a Decathlon, uma loja ou ao site, são umas garrafinhas cá de várias cores. Mas são garrafas normais, são para encher com água que é água purificada ou filtrada de boa qualidade. Sim, são, eu não sei qual é o nome técnico, portanto, são os cantis ou Sim, mas não é garrafa com garrafas. filtro. O que estamos a sugerir é uma garrafa normal. Não, não, normal, normal. É uma garrafa normal que convém que seja térmica para conservar a água fria, mas que depois se enche num garrafão ou naqueles dispensadores de água que muitos alojamentos têm, assim. A questão da Helena, estou a ler no chat, era se deveria ser ou não uma garrafa com filtro. Se há essa Ah, necessidade. não, 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 não. Não. Nós Há temos sempre sempre água acesso à natural. água boa na viagem, Sim, portanto, a sempre, água de sempre. boa qualidade. Não é preciso é ser comprada em garrafa, pode ser enchida em garrafões, Correto, de garrafões. Se correto. me derem licença, eu gostaria de voltar à questão do esforço físico. Sim. Claro. É o seguinte, eu tenho dificuldades, ando perfeitamente bem, não sei o quê, mas tenho dificuldades em fazer muito esforço físico, tenho uma doença óssea. Uhum. Eu sei que o grupo que aqui está tem mais que fazer do que ouvir falar de doenças, eu também. A questão é esta, eu gostaria muito de fazer a viagem e gostava de saber se, quando formos ver as pirâmides, Uhum. se vamos a pé ou se vamos de transporte. Ora, até lá vamos de transporte, porque é longe, mas lá andamos a pé. Portanto, andamos 4 horas a caminhar. Hum, 4 horas a caminhar a um passo lento é demasiado para ti? É demasiado para mim. Certo. Obrigada. Pronto. Haverá forma digamos, de não perderes a visita a Tikal. Se 4 horas é demais, nós em Tikal fazemos com um guia. Podemos fazer uma parte, imagina, eu fico contigo, falo com o Ruben e digo, olha, vamos aqui, aqui, e depois eu e esta pessoa ficamos para trás e encontramos-nos à saída. Portanto, digamos, não em Tikal não vês tudo. Se 4 horas é demais, arranja-se uma forma de serem duas, ok? Ok. O Mas vulcão, mas é possível, portanto, se eu imagina que eu consiga arranjar uma bicicleta, alugar uma bicicleta lá, ou arranjar uma forma de não andar sobre os pés. É possível, isto é bicicleta fazível ou não, não? e há um transporte para fazer tipo 500 metros. A partir daí tem que ser mesmo a pé. Ok, ok. Tenho que ponderar. Obrigada, André. Certo? Obrigada. Nada. Não sei se alguém tem alguma questão mais, seja prática ou seja sobre algum tema da viagem. Se não tiverem, eu encerraria a nossa sessão da apresentação da viagem. Agradeço a todos os que estiveram presentes e foram muito participativos. Espero que a sessão tenha ido ao encontro das dúvidas que tinham e que tenha servido para esclarecer. De qualquer forma, queríamos também dizer que o apoio ao viajante está disponível para as mesmas questões que vocês queiram colocar, poderão fazê-lo através de e-mail, WhatsApp, os nossos canais habituais, e estamos sempre disponíveis para vos dar as respostas. Neste momento desta viagem, temos 2 datas no site com já confirmadas, com ainda alguns, não muitos, mas ainda alguns lugares disponíveis. Portanto, se alguém tiver interesse e ainda não esteja inscrito, poderá fazê-lo ainda ao longo do ano, quando quiser. Não sei se querias dizer alguma coisa final, André. Eu despeço-me desde já. Muito obrigado pela vossa presença. André, passo-te a ti se quiseres dizer alguma coisa final.
Não, quero só agradecer. Espero ter conseguido transmitir, por um lado, o quão interessante é esta viagem, e por outro, se calhar esse outro não tive tantas oportunidades, o quanto eu gosto dos guatemaltecos e nunca me canso de dizer, quem for vai perceber ao segundo dia a quantidade de expressões para servir-lhe. Sim, senhor, muito com muito gosto. Não há povo mais amável que os guatemaltecos. E pronto, olha, desejo que algumas, ou pelo menos uma, já sei que vou ver em abril, em março, no dia 30 de março, no aeroporto. Lá, Aurora, temos, não te preocupes que eu lá estarei. E, e pronto, e desejo-vos um resto de semana e espero ver, estou a ver ali a Cristina, que já esteve comigo numa viagem e sei que está a namorar a Guatemala, portanto pode ser que seja desta. E pronto, uma boa noite a todos, bom descanso e obrigado por terem estado presentes aqui nesta vídeo apresentação. Obrigada, ambos. Até Obrigada breve. também. Obrigado, boa Obrigada. noite. Obrigada. Tchau. Obrigada, boa noite. Ei, está ali o Luís. Ora diz, Luís, ainda tenho uma pergunta. Ok. Podes dizer, se quiseres. Não, estava a ter Não, palmas. era bater palmas. Ok, obrigado, obrigado. Obrigado, Luís. Tchau. Adeus.